Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. São 19 horas na cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 2 de dezembro de 2020. Estamos iniciando o estudo bíblico desta quarta-feira e, como sempre fazemos, com uma palavra de oração. Ó Deus bondoso, guia-nos no estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que servirá de base para a nossa meditação será o da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos de 10 a 20. O texto diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nesta noite eu estou fazendo um estudo bíblico diretamente do texto bíblico, diretamente da palavra de Deus, e escolhi esse texto da carta de Paulo aos Filipenses, que traz aqui muitas coisas interessantes e que serão objeto da nossa consideração, do nosso comentário, à medida que vamos passando ou repassando o texto. Primeira coisa que eu quero destacar, logo no versículo 10, alegrei-me sobremaneira, quase que eu me atrapalho aqui com essa palavra, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Eu quero destacar aqui essa expressão final, vos faltava oportunidade. O Paulo menciona que os filipenses já tinham para com ele um cuidado, e esse cuidado veio se acentuar à medida que Paulo demonstrou necessidade. Note bem o que acontece conosco às vezes, entre nós e as pessoas que nos rodeiam. Nós temos às vezes condições de ajudar alguém, de estender o braço para alguém, de abençoar alguém com uma ação nossa, mas falta a oportunidade. Essa falta de oportunidade, essa palavra não diz exatamente o que acontece. Às vezes uma pessoa tem necessidade, mas ela não menciona que tem necessidade. Ela precisa de ajuda, mas ela não menciona que precisa de ajuda. Eu vou mencionar aqui uma passagem de um filme que eu vi várias vezes, tenho o DVD dele em casa e qualquer dia desses vou rever esse filme. Difícil agora é encontrar um lugar que toque DVD, porque nem meu computador mais não tem mais esse compartimento para tocar DVD. Mas
o filme é de Wolfgang Amadeus Mozart. Sabe quem é esse camarada? Aquele músico famoso do passado. E tem uma expressão que ele usa para com a sua esposa, que ele pede ajuda à sua esposa e a esposa responde. E essa resposta da esposa que eu quero trazer para consideração aqui, para ilustrar isso que eu estou a dizer. E quando ele pede ajuda da esposa, ela falou para ele assim: você nunca disse que precisava de mim. Você nunca disse que precisava de mim. Então, aquele momento em que o Mozart apresentou para a esposa que ele estava precisando do auxílio dela, ele estava muito doente e precisava da atenção, do carinho, do cuidado dela. Aquele momento que ele fala isso é a oportunidade que a esposa tem de servi-lo, de ajudá-lo. Quando Paulo diz assim: olha, vocês já tinham cuidado comigo, mas faltava oportunidade. Essa oportunidade é quando aquele que tem necessidade diz que tem a necessidade. Quando alguém pede algo, esse alguém demonstra necessidade. Quando esse alguém demonstra necessidade, surge a oportunidade. Surge um momento para você que tem o recurso, que tem a condição, ajudar essa pessoa. Quantas vezes, essa semana mesmo, é claro que a gente não vai ficar dizendo o que faz para um e para outro, mas essa semana mesmo eu tive essa oportunidade para ajudar alguém e pude ajudar alguém. Certo? Porque quando alguém diz assim: eu tenho necessidade, eu tenho esta carência, eu preciso disso, surge ao mesmo tempo a oportunidade. Então, quando Paulo menciona isso em relação à igreja de Filipos, e olha que essa igreja, sabe aquela igreja legal para se pastorear, uma igreja harmônica, uma igreja onde todas as pessoas se entendem bem, é uma igreja amável, uma igreja hospitaleira, uma igreja que acolhe o seu pastor, ajuda o seu pastor. Essa igreja é a igreja de Filipos. E lembrando que esta igreja surge num contexto da primeira conversão à vida em contexto europeu. Você se lembra daquela mulher que ouviu a pregação de Paulo e de Silas, e que em função da pregação o Senhor abriu o coração dela, ela se chamava Lídia, e Deus converteu o coração, porque é Deus que abre o coração. Então aquilo ali foi a primeira conversão que se tem registro em contexto europeu, e surge na região de Filipos. E esta igreja de Filipos era uma igreja extremamente hospitaleira, uma igreja amável. Vos faltava oportunidade. Agora vocês têm oportunidade, porque eu estou dizendo que eu tenho essa necessidade. E aí ele vai desenrolando a sua fala com os filipenses, falando assim: olha, eu digo isso não por causa do donativo em si, ou não digo isso por causa da minha pobreza, porque na verdade eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver na fartura, sei viver na escassez, e nesse contexto de ter e de não ter, Deus me fortalece. É aquele tudo a que ele se refere no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Esse contexto de ter e de não ter, esse contexto mais abrangente, mais plural, em que Deus assiste, Deus acolhe, Deus sustenta-nos na amplitude das nossas necessidades, da nossa vida, porque Deus, ele conhece a cada um de nós e sabe aquilo de que temos necessidade. Embora Deus deseja que nós mencionemos as nossas necessidades, é importante que nós façamos referência a elas, porque ele sabe, mas ele quer que nós digamos. Ele conhece o nosso pensamento, mas ele quer que nós expressemos o nosso pensamento. Ele sabe que nós estamos arrependidos do nosso pecado, mas ele quer que nós confessemos os nossos pecados. É assim que funciona.
É assim que funciona. Deus instrumentaliza-nos. Deus coloca à nossa disposição os meios através dos quais Ele se agrada de nós. Ele se agrada que nós confessemos os nossos pecados. Ele se agrada que nós apresentemos a Ele as nossas necessidades em oração, para que Ele nos fortaleça em todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Diz aqui o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra. Aliás, eu estou aqui com ela aberta. Toda vez, se você tiver essa oportunidade, se você tiver essa Bíblia em casa, aliás, é uma Bíblia que eu aconselho que você compre, porque serve para você fazer estudos bíblicos, para você ajudar alguém, ensinar alguém. Diz aqui o comentário desse verso 13 a que me referi. Confiando no poder de Cristo e seguindo o seu exemplo, Paulo pode enfrentar todas as circunstâncias com contentamento. Ele quer imprimir em seus leitores a mesma lição. Olha, não é fácil isso, enfrentar todas as circunstâncias de modo contente, de modo feliz, empoderado por Deus, porque nós somos fragilizados, nós somos fracos, né? Nós somos fracos, nós somos pessoas sujeitas às circunstâncias da vida. Por isso que às vezes a gente precisa ainda mais desse cuidado do Senhor para conosco, para que nós estejamos fortes na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, aquelas promessas de casamento que tu conheces muito bem. Diz o verso 14, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Aí o verso da Bíblia de Genebra é comentado da seguinte maneira, o verso 15, no início do Evangelho, diz aqui, isto é, quando o Evangelho começou a ser pregado em Filipos. E aqui se menciona o capítulo 1, verso 5, e eu vou ler para você o capítulo 1, verso 5. Diz assim o apóstolo Paulo, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, desde o primeiro dia até agora, desde o momento que eu comecei a pregar o Evangelho para vocês até agora, vocês têm se associado comigo, têm estado comigo, têm caminhado comigo. Muito legal isto, a igreja caminhar com o seu pastor. Diz o texto ainda, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E eu quero destacar aqui, nesse verso 18, essa expressão estou suprido. Suprido. Há quem diz o seguinte, a gente não deve dizer isso porque a gente está sempre precisando de alguma coisa. Certo, numa certa medida, sim. A gente está sempre precisando de algo. De algo ou de alguém. Nós estamos sempre precisando de ajuda. Sempre. Quando estamos enfermos, precisamos da ajuda médica, do medicamento, do hospital. Quando estamos famintos, precisamos do alimento. Enfim, o ser humano, por ele não ser completo, por ele não bastar-se a si mesmo, só Deus é autossuficiente, o ser humano está sempre precisando de alguma coisa. Mas numa determinada medida, nós podemos dizer assim, eu estou suprido. Você sabe que às vezes a gente se sente assim, você pode se sentir assim, a sua família está bem, está em paz, todo mundo em casa em harmonia, tem alimento no armário, na geladeira, a casa está suprida. Então você pode dizer, eu estou suprido. Por que não pode dizer? Inclusive deve dizer como declaração de honra ao próprio Deus. Não é assim que a gente diz lá no Salmo, a gente lê no Salmo, porque quem disse foi Davi, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e em consequência disso o que acontece? Nada me falta.
eu fiz aqui a menção da Bíblia de Jerusalém. É na Bíblia de Jerusalém que esse texto está assim, no presente do indicativo. Na nossa Bíblia revista e atualizada, está no futuro. Nada me faltará. A mim, me parece que a verdade do texto está no presente do indicativo. A ideia de que o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Então, se o Senhor é o meu pastor e nada me falta, eu estou suprido. Eu estou suprido de Deus. Olha só que coisa boa. Eu estou suprido de Deus. E se alguma coisa eu tenha dela necessidade, Deus suprirá a minha necessidade. Porque Deus nos basta. Deus nos dá aquilo de que nós temos necessidade. E devemos confiar que isso é assim. Uma outra referência a essa questão do suprimento, ela está na oração do Pai Nosso, quando nós dizemos assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A ideia ali é a seguinte, eu preciso hoje do pão de hoje. Eu não preciso hoje do pão de ontem, ou eu não preciso hoje do pão de amanhã. Eu preciso hoje do pão de hoje. Assim, nós precisamos estar sempre ligados ao Senhor, pedindo a Ele que Ele nos dê o suprimento de que precisamos todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida. O alimento de hoje eu preciso para hoje. Eu não preciso amanhã do alimento de hoje ou hoje do alimento de amanhã. Hoje eu preciso do alimento de hoje. E nesse sentido, nós podemos e devemos dizer, estou suprido. E Paulo dizia isso, ele justifica. Eu estou suprido desde quando? Desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio de vossa parte. Vocês mandaram através de Epafrodito e eu recebi. E eu estou suprido. Desde essa época não me falta nada. Eu tenho esse suprimento. E assim como ele teve esse suprimento, ele faz como que uma exclamação, uma prece dizendo... E o meu Deus, é o verso 19, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aí, o que ele recebe para si, ele devolve aos filipenses como uma exclamação, como uma petição, um pedido a Deus, que Deus não permitisse que faltasse aos filipenses nenhuma coisa de que eles filipenses necessitassem. Então, ele faz essa oração, essa exclamação e fala para os filipenses, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Veja, nós temos necessidades de variadas ordens. Já disse aqui, nós ficamos doentes, precisamos do médico, do hospital, do remédio. Nós temos carências afetivas, precisando de alguém que esteja ao nosso lado, demonstrando amor para conosco, a família, a esposa, o marido, os filhos, os netos, essa gente toda da nossa casa. Como é bom quando a gente reúne toda essa gente e a gente se sente querido, amado por essas pessoas, não é verdade? Nós temos essas necessidades de variadas formas, e o apóstolo Paulo diz, o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E ele termina com a oração, ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu caro irmão, minha querida irmã, nesta noite, nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro, e que parece que foi ontem, mas o ano de 2020 já está terminando. Como passou rápido esse 2020, não é? Mas isso não é novidade, porque todos os anos nós falamos as mesmas coisas. E eu quero convidar você para que você possa estar conosco ali na Igreja Presbiteriana de Madureira, que fica na Avenida Ministro Edgar Romero,
número 314, em Madureira. Estamos ali todos os domingos, às 10 horas da manhã. No próximo domingo, dia 6 de dezembro, será celebrada a Ceia do Senhor e você está convidado. Quero também convidar você para um culto muito especial que faremos realizar no dia 20 de dezembro, quando estaremos oferecendo o título de emerência ao presbítero Manuel Arnaldo Correia e também ao diácono Gilson Porto Monteiro. Esses dois irmãos, pelo voto da Assembleia da Igreja, Assembleia Geral da Igreja, receberão o título, respectivamente, de presbítero e diácono eméritos, nesse dia 20 de dezembro de 2020, às 10 horas da manhã, você é nosso convidado. É chegada a hora daqueles recadinhos, daqueles acenos. Eu estou vendo aqui a irmã Dirce Gonçalves Savério. Ô, irmã Dirce, que satisfação vê-la participando deste estudo bíblico, que Deus abençoe. Ozeni Mendes Marinho, Ozeni, obrigado pela sua audiência, Ozeni, que Deus abençoe você e guarde seu coração. Ana Carolina Barreto, minha colega de curso de Direito no Mackenzie, que Deus abençoe sua vida e guarde seu coração, que bom que você está assistindo. Arlete Oliveira, um abraço apertado aí em todos esses Oliveira, um abraço no seu pai, seu Anísio, sua mãe. Deus guarde essa família querida. Quem mais está aqui conosco? Pastor Evair Cardoso, Deus abençoe a sua vida, caro pastor, lá de Irajá. Reverendo Eli Salles, colega, querido pastor da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Ô, meu caríssimo ex-aluno, agora você sabe mais do que eu, Juan Leal da Costa. Deus abençoe o seu coração, meu caríssimo Reverendo Juan. Outro pastor aqui, Reverendo Hélio Gomes Paulo. Deus abençoe você, meu querido pastor querido lá do presbitério da Guanabara. Gente boa. Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima noite e na próxima semana, permitindo Deus, cá estaremos novamente estudando a sua palavra. Até lá.